Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, com essa alteração do horário, nós passamos a nos encontrar na quinta-feira, no quinto horário, com a aula de educação física, E hoje nós vamos dando sequência ao nosso cronograma de estudos, Hoje a gente inicia um novo objeto de conhecimento, que é justamente as práticas corporais, que acontecem ao ar livre, nesse momento que estamos atravessando, nós vimos a prática, desse tipo de atividade crescer, durante esse período de pandemia, justamente por conta da necessidade das pessoas de ocupar o seu tempo, das necessidades das pessoas de estar praticando realmente alguma atividade física e talvez pela praticidade, e pelo a não restrição, dessas práticas durante esse período. Então, foi bem crescente, o número de pessoas aderindo a esse tipo de prática, E entre essas modalidades ao ar livre, a gente encaixa principalmente a caminhada, para aquelas pessoas que não têm ou não teve o hábito de fazer um exercício mais intenso. A caminhada, inicialmente, ela é aconselhada, para todas as pessoas, desde aquelas que têm um ritmo mais frenético, de atividade, até mesmo aquelas pessoas que não praticam nenhuma, e querem começar ou que tem algum problema de saúde, A caminhada, ela é completamente indicada, logicamente, sob a orientação médica, porque tem alguns casos de pessoas que realmente não podem fazer sequer uma caminhada, de intensidade. Então, a gente viu nesse momento aí da pandemia, muitas pessoas aderindo a essas práticas, Quem mora ou quem tem alguém próximo ao centro, da cidade, a gente viu, que nesse perímetro urbano, onde o asfalto, ele chegou, acabou sendo um lugar, de prática dessas modalidades. Mas a gente não fala apenas da caminhada, Nós temos outras atividades também que se encaixam nesse conceito, de atividades práticas ao ar livre, Nós podemos citar também a questão da corrida, Onde a gente viu o desenvolvimento também de pessoas que iniciaram a caminhada, e foram tomando gosto e foram intensificando a sua prática, ganhando um pouco mais de ritmo, vimos as pessoas, colocar um pouquinho de mais agilidade, isso foi muito comum. Não podemos deixar de falar aqui também sobre a questão das bicicletas, o ciclismo também teve uma adesão muito grande nesse período de pandemia, por ser uma prática também ao ar livre, que acaba tendo um pouco mais de intensidade, por ele principalmente ser praticado de forma individual, porque nesse momento pandêmico a questão dos grupos também era um problema, porque como é uma atividade de intensidade, mesmo praticada ao ar livre, começou a haver algumas orientações, porque o suor, em si, a questão da proximidade também não era indicado nesse período de pandemia, onde o aconselhável sempre foi o isolamento, o afastamento, o distanciamento seguro entre uma pessoa e outra. Então, a gente viu nesse período de pandemia um fator que chamou bastante atenção nesse período, foi a questão da procura enorme, pelas bicicletas, principalmente. Nós vimos um momento em que a indústria, teve que parar a sua produção por conta da necessidade, a utilização, restrição, de alguns elementos, oxigênio mesmo. A gente sabe que aqui no Brasil a maior parte das fábricas elas ficam na Zona Franca de Manaus, e a gente sabe que o estado do Amazonas foi um dos estados que mais sofreu com a falta de oxigênio, Então, por conta dessa restrição,
a atividade de produção das bicicletas diminuíram e muitas pessoas, né, tiveram dificuldade até em adquirir o equipamento, né, chegando até mesmo a 1 ano a lista de espera, né. Essa adesão, né, na verdade, acabou sendo das bicicletas que já estavam nas lojas, né, no mercado. Então, a gente percebeu um número muito grande, né, de pessoas que vieram a aderir nesse período, né? Então, a gente citando a, a caminhada, a gente cita a corrida e o ciclismo, né, como sendo as práticas que mais se destacaram nesse período e que se encaixa nesse perfil nosso, né, que estamos falando de práticas ao ar livre, né. A gente ainda cita como práticas ao ar livre, né, outras coisas também, né, que a gente vê acontecer no nosso dia a dia, no nosso bairro, né, que são as recreações, né, principalmente as brincadeiras, né. O baleado, né, que a gente já falou sobre isso, é uma atividade também que acontece ao ar livre, né, e que continuou acontecendo, né, nesse período de pandemia, justamente por conta de ser ar livre, né, de ser ao ar livre e a maioria dos espaços, né, fechados para práticas de atividade física não estarem funcionando, né? Além do baleado, a gente também ainda pode falar de outra modalidade, né, que acabava acontecendo, né, que acaba acontecendo muito ao ar livre, que é o futebol, né? O futebol, ele não é praticado apenas, né, em espaços fechados, mas a gente vê que é muito comum a prática do futebol também, ela acontecer, né, nas pracinhas, nas quadras abertas, né, que muitas vezes essas quadras, elas estão situadas, né, no núcleo, né, de povoados, né, como é o caso, o nosso caso da nossa realidade, né, as quadras, elas sempre estão no centro, nas praças, né, e acaba a comunidade fazendo esse uso. Logicamente que durante a pandemia, né, houve algumas restrições, né, durante um período ficaram sem acontecer, por conta do contato, né, de uma pessoa a outra e pelo jogo envolver muitas pessoas, né? E por ser uma paixão, a gente sabe que o futebol, na nossa realidade, ele acaba acontecendo, né?